sejam bem-vindos ao nosso canal e esse é especialmente para você que quer trabalhar junto com o seu marido, com a sua esposa e pretende continuar vivo depois disso. Exatamente, vamos conversar um pouquinho como ser sócios e maridos e esposas e cônjuges, tudo ao mesmo tempo. Eu confesso que eu não achei que daria certo pra gente por muito tempo, porque nós temos muitas diferenças de metodologia, a gente tem muitas diferenças de pensamento, de comportamento no trabalho. E quando a gente começou a ficar mais juntos em função do trabalho, a gente nem trabalhava junto ainda. Não. A gente só ficou junto por causa do trabalho. Não foi bom. É que às vezes a gente pensa que porque se deu certo no amor, vai dar certo no casamento, vai dar certo na empresa, vai dar certo no empreendimento. Mas não é bem assim as coisas, funcionam numa dinâmica diferente. As primeiras coisas que a gente começou a fazer juntos, em termos de trabalho, foi o Bertotti me contratando. Isso, sei lá, 18 anos atrás. Empreendedor da casa. Exato. Empreendedor era eu, no caso, porque você era CLT, né? Mas eu te contratei, né? Você me contratou. E ali a gente já teve alguns desafios. Umas encrenquinhas. Na verdade, eu trabalhava no departamento de vendas da igreja e a Fábio é jornalista, fazia vídeos. Na época eu não fazia... Eu fazia freela na época. Fazia freela e tal. Na época você nem fazia tantos vídeos assim, né? Não. Mas você já sabia fazer, obviamente. Sim. E aí a gente começou... Mas eu já estava trabalhando em televisão. Já estava trabalhando em televisão, sim, fazia reportagem no SBT e tal. E aí eu falei assim, ó, preciso fazer um vídeo, relatório emocionante, que faz as pessoas chorarem, que seja emotivo e tal. E eu queria te contratar e acertamos o valor, aquelas coisas, que eu não lembro bem exatamente os números. E aí a Fábio, tá bom, eu faço. Só que eu queria fazer de um jeito, ela queria fazer do jeito, eu não sabia até onde era o meu limite como contratante. Você também era pirracenta que queria fazer do seu jeito. A gente, na verdade, tinha dificuldade de alinhar até onde ia o profissional e até onde ia o pessoal. Quer dizer, era o meu marido falando que não gostou daquilo ou era um contratante exigindo mais do que tinha contratado? Sabe? Começou a ficar muito confuso. E a gente era muito jovem. A gente era 21, 22 anos, 23, eu na época. E a gente teve uns desalinhos ali naquele começo. Mas isso foi uma experiência trabalhando juntos. Exato. Depois a gente começou a amadurecer mais, melhoramos o nosso relacionamento, né? Amadurecemos o nosso relacionamento, amadurecemos a vida profissional, mas a primeira experiência foi de choque, foi de eu chegar e conversar com ela como contratante, mas misturando as coisas como marido. E você ao contrário também, misturando as coisas, né? Eu acho que era uma grande luta de egos ali naquele momento, sabe? Pessoas muito jovens, querendo valer a sua ideia, fazendo valer aquele ponto especificamente. Aí a gente ficou... Aliás, só um corte aqui. Você trabalha junto com o seu cônjuge? Coloca aqui nos comentários o que vocês fazem e no que vocês trabalham juntos. Eu quero saber, eu vou comentar aqui embaixo, tá bom? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui, Fábio, é que a gente tem que alinhar muito bem as expectativas. Alinhar, tá bem claro qual que é a expectativa do nosso negócio, daquilo que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar. Alinhar as expectativas do que eu espero de você, porque quando a gente tem as expectativas, pode ser uma grande M na vida, em tudo, né? No casamento, em qualquer coisa. Então, quando as expectativas estão bem alinhadas, porque o amor ele não paga boleto, o afeto não resolve problemas na empresa, o CNPJ acaba morrendo, obviamente. Então, a gente tem que alinhar bem as expectativas, eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente quer ser sócios num empreendimento como marido e mulher. Eu acho que um segundo momento é entender quem faz o quê com as habilidades que tem. Porque quando a gente começou a empreender juntos mesmo, de verdade, a gente já tinha muitos anos de casamento, a gente já tinha feito várias coisas sozinho, o Bertotti me ajudava eventualmente, mas não estava comigo no negócio. Mas a gente sabia coisas que eu era muito boa fazendo e que eu não precisava delegar, e ele também. Mas algumas funções a gente não tinha funcionários. Então não tinha uma pessoa para gerenciar o time éramos nós. A gente só contratar. Então, assim, fazer também as tarefas nas quais você não é bom. E o outro, que também não é bom naquilo, tem que entender que não é hora de criticar, porque o outro não é 100%. O outro só é 60% naquela atividade. Ele não é 100%. Mas você também não é 100%. Então, rola ali esse momento de entendimento de habilidades, de potencial. Tem coisas na empresa que eu não gosto, faço questão de não gostar, quero continuar não gostando e não vou fazer. Vou sempre contratar alguém para fazer para mim.
Mas tem outras que eu vou fazer, e muitas vezes eu vou fazer melhor do que as pessoas que eu contrato. Então, poxa, eu vou ficar a cargo disso. Exato, então a clareza ela protege o casamento, né? Saber quem vai fazer o quê, quem vai cuidar do financeiro, quem vai cuidar do atendimento, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo. Então a clareza ela protege o casamento. Então, se você é sócio, e para nós foi muito importante isso, é clarear isso, você faz isso e eu faço isso. E é exatamente isso que vai acontecer. Até porque depois eu posso cobrar. Olha, você que tinha que fazer o atendimento e você não atendeu. A pessoa está esperando. Você tinha que fazer esse texto para a gente postar em tal momento. Você não fez, eu não consigo postar. Então, é claro, você faz isso, eu faço aquilo. Porque você está misturado, eu jogo a culpa para ela joga a culpa para mim e fica naquela culpa. E aí a gente acaba trazendo para o casamento e provocando brigas no casamento. Então, muito claro cada função e o que cada um faz. Eu acho que quando a gente começou... Lembra lá em Londres, te cortando, que um dia, não sei se você vai lembrar dessa história, a gente foi filmar e a gente foi lá perto da London Eye, perto da Tower Bridge, filmar, e a gente estava filmando, até que o guarda veio pedir pra gente não filmar, se a gente tinha autorização. Você não tá lembrada disso? Não. Eu sei que a gente estava filmando e obviamente que você manjava muito mais do que eu de filmar, de mexer nos equipamentos, e a gente teve uma discussão ali. Porque você queria que eu fizesse de um jeito, eu não estava entendendo o que era para fazer daquele jeito, e você começou a irritar, porque eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que aparecer, porque eu tenho que apertar o REC e tudo mais, e a gente que se estressou ali naquele momento, justamente por isso, porque não tinha um papel bem claro, eu não estava sabendo fazer a função que eu deveria fazer, e aí, sabe, a gente teve que se ajustar muito, teve mais de uma vez a discussão que você tinha que arrumar tudo, e quando chegava para gravar não estava posto o tripé com a câmera em cima, e que eu tinha que era minha responsabilidade aquilo. E eu queria que você se esforçasse para aprender sozinho uma coisa, já que você que vai executar isso aqui, aprenda isso aqui. Tipo, poxa, eu tenho que maquiar, tenho que fazer roteiro, tenho que fazer tudo, e ainda tenho que ficar ajustando luz, ainda tenho que estar na frente da câmera. Tipo, bonita, sorridente e tal. Aprenda a fazer isso, já que é você que vai executar. Eu acho que existe também um nível de tolerância, porque muitas das funções, quando a gente começa uma empresa, a gente não sabe mesmo. Sabe? A gente não sabe mexer na plataforma, no nosso caso, né, que a gente começou a vender conhecimento, a vender expertise. Então, o que precisa fazer para isso? Gente, os primeiros lançamentos, o meu segundo, nem foi o primeiro. O segundo lançamento, eu fiz um countdown. Quem aqui é do tempo que eu vendi o curso chamado Mulheres Superpoderosas? Eu acho que era. Em que a gente falava da expectativa da mulher. Eu nem sabia fazer curso. Eu fiz uma série de palestras que eu achava que eram importantes a mulher saber, para que ela tivesse noção de quem ela era. Inclusive foram muitas palestras. Foram muitas. Dava para ter feito menos. Era enorme o curso, mas a gente não sabia como lançar. A gente está no mercado desde 2016. Isso no digital, né? Isso no digital, vendendo produto digital. No digital, fazendo coisas desde 2008. Fazendo, mas vendendo produto digital 16. em 2016. Uhum. Então, eu coloquei assim, faltam 10 dias para Mulheres Superpoderosas. No outro dia, faltam 9, esse foi o meu lançamento. E vendeu bem? E vendeu bem. Uhum. Não tinha copy, não tinha e-mail, não tinha nada, não tinha o aquece foram 10 dias de post dizendo, falta 8, falta 9, falta... Foi assim que a gente fez. E daí a gente, sabe, não tinha como culpar o outro por vender menos. Primeiro que a gente não tinha nem expectativa de quanto ia vender. Porque eu sempre tinha dado palestras, eu sempre vendi livros. Então a gente tinha uma noção de quantos livros por mês era bom para vender. A gente tinha uma noção de quantas palestras por mês, né, eram interessantes. A gente não tinha parâmetro para curso. O primeiro curso que eu fiz foi por muita insistência do Bertotti e a gente reverteu a renda para um projeto social, porque eu tinha vergonha de vender, achava que, nossa, não, né? Mas a gente... Então, esse era o primeiro lançamento de verdade, onde a gente estava transformando o nosso negócio num negócio mesmo. Então, alinhar isso, assim, o quanto que você tem que saber, o quanto você tem que aprender. Poxa, vamos aprender a fazer lançamento? Tem um cara aí falando de 6 em 7, o que é isso, né? Tá começando. Olha, tem plataformas, entender e ir atrás de masterizar esse conhecimento. E dividido por função, né? Porque a empresa não tem 2 CEOs, a empresa não tem 2 financeiros, a empresa não tem um que cuida. E é sua responsabilidade isso, é minha responsabilidade aquilo, vamos se melhorar, cada um na sua, pra gente crescer juntos. E a gente fez muito isso, né? Hoje a gente tem alguns funcionários para fazer algumas coisas,
Mas por muito tempo a gente fez tudo sozinho, né? Mas sabe outro ponto que a gente podia tratar aqui também, Fábio? É brigas do trabalho que vazam pro jantar, vazam pra cama, vazam pra casa, né? É muito comum a gente brigar às 2 da tarde, discutir, a gente nunca teve brigas homéricas, né? Mas discussão às 2 da tarde e acaba levando isso para dentro de casa. Às vezes você trabalha como sócio dentro de casa mesmo, né? Sim. Mas acaba Seu levando pro escritório casamento, dentro da né? Então, se não tem um limite, olha, aqui agora nós somos funcionários. Porque não é uma questão de dividir, gente. Você gosta de dividir? É mito. Ah, então tá, você deixa o trabalho. Não existe. Ainda mais se você trabalha no digital, você sim está pensando no negócio 24 horas. Sim, você também está pensando na família 24 horas. É tudo junto e misturado. Não cai nesse negócio. Olha, gente, agora a gente vai dividir. Então esse é o momento em que eu sou mãe apenas. Conversa. Balela. Conversa. Você é mãe, você é expert, você é estrategista, você é tudo o tempo todo. O que você precisa aprender não é dividir a função no sentido de, olha, até as 3 da tarde eu respondo como expert. Das 3 às 5 eu sou atendimento. Das 5 às 6 eu sou mãe. Das 7 às 8 eu sou esposa. A nossa vida não é compartimentada desse jeito. Então você precisa aprender os limites da sua atuação para que isso não interfira negativamente, nem no negócio, nem na família. Porque se a gente está falando aqui com pessoas que querem trabalhar juntos, né, que quer trabalhar em família, a gente não quer que a família acabe por causa do negócio. Ao mesmo tempo que a gente não quer que a família destrua o negócio. A ideia é que os dois cresçam juntos, o negócio e a família, a cooperação e o dinheiro entrando em caixa, certo? Então, para isso, entender, poxa, isso aqui foi um assunto isolado do nosso trabalho, a gente não vai ficar discutindo isso na hora de jantar, vamos deixar para depois? Vamos marcar um horário pra gente poder definir isso aqui? Vamos tirar férias? Férias é um negócio complicado para quem trabalha na internet, porque você pensa, gente, eu posso ou não posso as férias? Isso é trabalho ou é... Sabe? Então, Ficar sem postar é um problema? Exatamente, atrapalha o algoritmo, atrapalha Por isso tem que colocar alguns limites, né? Nem sempre vai acontecer os limites impostos, mas tem que ter alguns limites, porque se vocês trabalham junto 24 horas por dia e só falam de negócio, onde fica o casal, né? Onde fica a família? Então tem que pôr alguns limites, beleza? Vamos tentar agora separar as coisas. Hoje nós não vamos mais falar de negócio, vamos falar amanhã agora. Temos um pepinão para resolver, beleza, vamos dormir em paz. Quando dá, porque às vezes a gente não consegue, mas às 6 da manhã a gente volta a falar isso, às 8 da manhã a gente volta a resolver isso. E várias vezes, com muitas ideias borbulhando, a gente anota, tá bom, amanhã a gente conversa sobre isso, porque senão o negócio vira 24 horas, né? E você não consegue se desvincular e daí você é um burnout junto com depressão, junto com divórcio, todo mundo junto, né? Já aconteceu isso com você, gente? Coloca aqui nos comentários. Vocês já misturaram tanto as coisas que já não sabiam mais se tava brigando com o marido, se tava brigando com o chefe, se tava brigando com a esposa. Já aconteceu com vocês? Coloca aqui a sua experiência que eu tenho certeza que as outras pessoas vão ler e vão se espelhar e vão aprender também, né, com aquilo que você tá colocando. Quer ver outro problema muito comum? É o casal começar a competir. Eu sou melhor que você não está fazendo direito, olha aí como que eu estou fazendo, olha isso, olha aquilo. E a competição vai minar o seu negócio, vai minar seu casamento e vai levar tudo por água abaixo. E a competição, ela vai minar tanto o negócio quanto o casamento, vai levar tudo por água abaixo. Então a competição é algo sério que a gente tem que conversar como casal, conversar como sócios e dizer assim, ó, nós não vamos competir, você faz muito bem isso, eu faço muito bem aquilo e eu vou me melhorar, você vai se melhorar e no final o dinheiro entra na mesma conta. Então, fuja da competição, porque isso é um problema muito sério quando a gente fala de negócio em família, negócio como casal. E a mesma conta? Você falou que no final é para entrar na mesma conta, mas o fator financeiro, a gente já viu muitas empresas não irem para frente justamente porque o fator financeiro não era bem discutido. Então tá, quanto que vai ter de retirada? Quanto que vai ser giro da empresa? Como que a gente divide isso? Como é que a gente remunera? Acho que depende muito do momento, né? Às vezes você ganhou só 12 mil e aquele dinheiro todo precisa sair porque você precisa sobreviver. Então, se você está ganhando só o limite, tem que os dois economizar para conseguir sobreviver. Quando começa a sobrar ou começa a faturar muito mais do que você precisa, aí você pode planejar retiradas. Né? Então, a gente vai retirar dinheiro para a pessoa física a cada 3 meses. O ideal é separar o que é jurídico, né, o que é empresa, do que é físico. E a gente viver com valor X. Ou seja, o nosso custo de vida é 8 mil. Então a gente vai sacar 8 mil e nós dois, como pessoas físicas, agora vamos administrar 8 mil. Ah, mas entrou 45 esse mês, nossa, vamos gastar mais.
Se você começa a tirar mais da empresa, você está assaltando a tua empresa. E isso é um problema muito sério. Agora, os 8 que entra planejado, a gente tem que viver nós Agora, dois. muito lindo seu discurso. Claro, sempre faço um discurso É lindo. muito bonito. Só que isso é quando a empresa já está consolidada e lucrando. Exato. Mas e quando não tá? Porque a gente viveu isso. Por Super. muito tempo, tudo que entrava, saía. E faltava. Tudo era caixa da família. Não tinha isso. E eu tô falando que de repente você tá começando seu negócio também. Você fala, nossa, que lindos, né? E funcionários. E caixa da empresa. E giro, escambar. Eu tô lutando pra pagar a luz. Eu quero pagar a escola do meu filho. Não entrou pra pagar o tráfego esse mês. E aí? Aí que a gente tem que se planejar, olha, não tem como. Tem que tirar para pagar a luz. A gente fez isso muito tempo, né? Como é que foi com a gente? A gente recebia o dinheiro e apagava o fogo. A gente recebia o dinheiro. Gente, trazendo verdades aqui. Era isso, entrou 50 mil do lançamento. Mas tem que pagar 30 de tráfego. É isso. E já foi assim, viu, gente? Já foi assim. É muito bonito olhar hoje assim. Foi isso aí mesmo. Inclusive do lançamento não se pagar. Porque tem isso, gente. Lançamento é um negócio pra quem tem estômago. Lançamento. A gente trabalha nos dois modelos, nos dois formatos. Já fizemos os dois, fazemos ainda os dois. Mas lançamento você precisa ter estômago. Porque já aconteceu de você, nossa, tá captando leads, tá indo. A hora que você abre o carrinho, não pagou o custo da operação. Exato. Então, quando você está recebendo pouco ali, né? Talvez você não está no mundo digital, você está num outro empreendimento como sócios, como família. E a questão é que tem que sobreviver. Então, tem que ser inteligente o suficiente para conseguir sobreviver com aquele dinheiro e também, se puder, investir para melhorar o teu negócio, mas tem que sobreviver. Não dá para eu agora, vamos trocar de carro. Poxa, mas a gente não está conseguindo pagar a escola do filho. Não, vamos pagar a escola do filho agora. Vamos economizar onde dá para conseguir se levantar. Não tem outra saída. Eu acho que fantasia-se muito que uma empresa que só pelo fato de serem 2 CPFs fazendo um CNPJ, de que as coisas vão magicamente melhorar. Não, agora é uma empresa. Mas tem uma galera aí que é CEO de MEI, né? Que a gente fala que é CEO de MEI. E que, assim, não tem ainda nenhuma estrutura de educação financeira para agir. Isso é muito, muito sério, porque aí não importa qual a área que você atue, você vai dizer assim, não dá certo. Não, mas por que não dá certo? Por que outras pessoas dão certo nessa mesma área? Porque existe essa coisa que por muito tempo, e eu sei que é polêmico porque a gente fala, não, olha, tem que ter mentalidade de abundância. Eu concordo, sou super adepta do discurso, inclusive, da mentalidade de abundância e tudo mais. Mas a realidade aqui, batendo na porta, é o seguinte: seu custo fixo é quanto? Enquanto dá para reduzir? Tá, quais são as extravagâncias que a gente vai poder se permitir? Porque se você ganha 20 e você gasta 30, você vai ganhar 100 e vai gastar 150. Então, não importa quanto dinheiro você ganhe, você vai continuar gastando mais, porque você não entendeu que o jogo é déficit financeiro, igual déficit calórico, né? Porque eu sou uma pessoa fitness agora. Eu e Vinícius, que tá aqui atrás da câmera, somos fitness. A gente faz o déficit calórico, é o quê? É coisas de qualidade que tenham densidade nutritiva, mas calórico baixo, para que as nossas ações superem a gente poder emagrecer. A conta no financeiro é a mesma coisa. Então, que ações que eu posso ter que me tragam resultado e tal, mas em que nível de vida eu posso ficar para não extrapolar essas minhas entradas e poder fazer caixa, fazer uma reserva de segurança. Eu, Fabiana, sou muito mais conservadora em relação a investimentos do que o Bertotti. O Bertotti está começando a ficar conservador. Não era, não. Tá começando. Eu sempre fui. Muitas influências da esposa. É verdade, eu sempre fui. E por que eu sempre fui? Porque mulher tem uma tendência maior à segurança. O Bertotti tem outros fatores, aqui ele é filho caçula, então é mais aventureiro, entendeu? Mas essa combinação foi importante, dele dar uns saltos malucos, daí eu fico, meu Deus do céu, não vai voltar esse dia. E voltar, e tá tudo bem, e outros não voltarem mesmo, e a gente ir aprendendo o que funciona pra nós. Então hoje, a gente tem uma cabeça que é, pra que viver no limite do que a gente ganha, se a gente pode viver bem abaixo desse limite e tá tudo bem. Quando eu falo bem abaixo, não é medicância, não é, olha, vamos comprar arroz de segunda. Não, não é isso. É viver bem dentro do que é pra gente aceitável, mas não gastar tudo que entra para que a gente possa fazer esse dinheiro trabalhar pra gente pela nossa empresa. Exato, porque quando a gente... Isso passa, Fabiana, por um planejamento financeiro.
Nada mais do que isso que devemos ter na vida pessoal, na adolescência, se possível. Porque quando a gente tem um planejamento, olha, tá entrando 2, eu preciso gastar 1.900 ou menos do que isso, não tem como. Então tem que ter um planejamento financeiro, tanto na empresa quanto na pessoa física, porque senão você extrapola, gasta mais do que tem numa coisa óbvia. Agora, quanto que você pode reduzir por um tempo para que você consiga guardar e alavancar o teu negócio? Esse é um negócio muito importante. Mas eu queria trocar num outro assunto, Fábio. Feedback sem veneno. Eu acho que a gente tem que aprender como casal no negócio que existe feedback lá no escritório da empresa e DR no sofá em casa. Porque se a gente começa a misturar as coisas, então eu posso dizer assim, ó, Fabiana, você estava responsável por fazer os textos da campanha. E os textos ficaram muito ruins. Agora, eu não estou conversando... É uma conversa real, tá, gente? Muito comum, inclusive. É o que acontece. Então, ele olhar assim, ó, isso aqui tá muito... Eu vou fazer essa página aqui. E eu, que sou a escritora da casa, que sou a copy da empresa, que, né, em tese, sou a expert no texto, ter que engolir e falar, cara, assim, tá textualmente bom, mas não tá convertendo, então tá ruim. Porque, no final das contas, é isso, né? Ai, que texto maravilhoso, mas tá convertendo? Não tá. Exato. Então tá ruim. É bom se vende, e senão é ruim. ele é o vendedor. Né? Ele é o estrategista. Então, assim, não, tá bom esse negócio, vou pegar pra fazer. E você tem que... Exato, eu acho que tem que separar isso. Agora é um feedback que eu tô te dando como sócios, como negócio, e não como marido ou como esposa. Esse é o feedback como sócios. E olha, você não cumpriu o seu papel, você não fez bem feito. Nós temos que mudar isso. Vamos, o que eu preciso, o que eu posso te ajudar para que você possa cumprir melhor o seu papel? Por que você errou? E aí, ali na empresa, a gente resolve esse problema. Eu sei que é mais simples falar do que na prática, mas a teoria devia acontecer lá na prática. E aí, em casa, nós vamos ter alguma DR que é fora do que aconteceu no trabalho. Aí pode acontecer as DR lá do casamento, de esposa e marido, mas o feedback acontece ali, não tem aquele feedback venenoso, trazendo coisas da vida pessoal, trazendo coisas disso. Se você não tivesse ficado no Instagram o tempo todo, talvez você tivesse escrito... Exato. Porque você ficou assistindo não sei o que, por isso que escreveu mal. Mas eu só escrevi rápido porque você não cuidou das crianças quando era seu tempo. Ou seja, mistura todas as coisas, né? E não tem... essa comunicação sincera, pra mim, é base de todo relacionamento. Não só entre nós como casal, mas entre sócios, entre colaboradores. Porque se você não fala, ó, eu não gostei disso, a gente precisa alinhar isso aqui não tá funcionando desse jeito. Você deixa a pessoa sem parâmetro pra saber se ela tá evoluindo ou se ela tá regredindo. Aí um belo dia, você chega assim, ó, não quero mais ser sua sócia, não quero mais trabalhar com você. Poxa, mas durante o caminho, por que você não foi me falando o que tava ruim? É o seguinte, você tá demitido agora. Nossa, mas por quê? Porque eu não gostava disso. Tá, mas você teve 1 ano pra me falar isso, e você nunca falou? Então, é injusto com o casamento, é injusto com a empresa, quando você não dá feedbacks sinceros. E sinceros, eu digo, não é que você vai ser durão ou que você vai ficar rindo com medo do outro ficar chateado. É claro, óbvio, bem claro. Isso aqui não tá bom, não gosto disso, ou gosto disso, vamos fazer de novo, isso aqui tá funcionando. Porque a gente, como sócios, como casal, a gente já teve muitos perrengues, gente, por causa disso, meu Deus. Sabe uma coisa importante nessa linha, Fabi, que a gente tem que entender também que às vezes eu preciso deixar você fazer. Eu passei a função para você, ou nós decidimos que essa era a sua parte, agora eu tenho que deixar você fazer. Porque às vezes eu digo assim, deixa que eu faço só porque eu acho que você não está fazendo bem. Aí você também não tem tempo de aprender, de se desenvolver, sabe? Então assim, poxa, eu deixei essa demanda para você, agora deixa você fazer. E vamos testar. Por exemplo, a página de vendas, no nosso caso, eu estou dizendo que está ruim, você está dizendo que está boa. Vamos fazer um teste? Vamos fazer 2 então? Eu faço uma, você faz outra e vamos fazer teste. Qual que converte melhor? Às vezes eu posso estar super apaixonado pela minha, mas no final o resultado a sua é melhor, ou vice-versa. No caso de vendas, a melhor é que vendeu mais. Tá pronto, é claro. Mas a minha ficou mais bonita. Dane-se se ficou mais bonita, a minha vendeu mais, então a minha é melhor. Então tem coisas muito... Os resultados da empresa precisam estar claros. Quais que serão os parâmetros para vocês decidirem o que é bom, ruim, o que está melhorando ou não está melhorando. Isso é muito importante. Exatamente. Outro ponto que a gente tem que falar é, sempre tem, a Fábio acabou de falar algumas coisas sobre nós aí, que um é o motor e o outro é o freio, né? Um quer empurrar e mais rápido, o outro quer frear e mais devagar. Um é mais com vontade de ir, é um tratorzão, quer fazer o negócio acontecer. O outro vai com calma,
vamos devagar, senão pode dar algum problema. E a gente tem que entender quem que é o motor e quem que é o freio. Então eu, por exemplo, às vezes acordo 4 da manhã, perco o sono, tenho uma ideia, 6 da manhã eu quero estar executando. E a Fábio diz, não, pera, vamos pensar melhor, vamos fazer isso. Mas a gente começou aquele outro projeto semana passada e não terminou. Vamos ir. Eu não. Eu sou muito. Eu já falei pra vocês em outras ocasiões, quando eu falo de livro, eu sou muito do essencial. Por quê? Porque naturalmente eu, Fabiana, sou dispersa, sou vaga, terminei esse negócio, já perco o interesse, já quero fazer outra coisa. Então o risco disso é eu começar 1000 coisas e não terminar nenhuma. Então por isso eu venho me policiando, já tem uns 10 anos. Porque, gente, eu sou roteirista, né? Eu trabalhava como jornalista, como roteirista, como documentarista, dava assessoria em empresa, fazia palestras, escrevia livros, começava coisa no digital, é um monte de atividade. Aí eu não fazia nenhuma bem feita. Então eu li o Essencialismo faz 10 anos. Ou morria, né? Ou morria, exausta. Eu li o Essencialismo e ali eu entendi, fui convencida pelo Essencialismo e pelo The One Thing, a única coisa do Gary Keller, que não adianta você fazer 1001 coisas mal feitas. É muito melhor você fazer uma ou duas bem feitas e that's it. Vamos fazer isso aqui, ó, direitinho. Entendeu? E assim, ó, no trabalho, no casamento, no treino, eu vou comer 3 gramas de proteína para 1 grama de carboidrato. Pronto, é isso. Mas tem... Não, é isso aqui. Vamos fazer isso aqui bem feito, depois a gente mexe em outra coisa? Porque na empresa vai ter 1000 demandas e 1000 ideias. Nós somos pessoas de muitas ideias. Se a gente não adota uma postura mais essencialista, a gente está criando 1000 projetos que não dão retorno, mas que são legais, e deixando de botar energia naqueles que realmente vão funcionar e dar lucro pra gente. Então, é preciso, às vezes, dizer assim, ó, tá pegando coisa demais, tá desfocando, não vai levar a lugar nenhum. Ou, nossa, não tá nem fazendo o mínimo, né? Pô, a gente combinou isso aqui, você podia estar fazendo isso aqui pelo projeto essencial. Então isso é muito importante para você andar quando você trabalha junto. O avião precisa de alguém que empurre e de alguém que freie, né? Para ele funcionar, né? Para ele voar. E no casamento, na sociedade, principalmente quando envolve casamento, vai ter isso, aquele que quer ir mais rápido e aquele que acelera. E tem que entender isso. Tem que entender, porque se só tem aquele que freia, também não vai para lugar nenhum. Então tem que ter essa dinâmica e entender muito bem qual que é a função de cada um. E eu que sou mais acelerado, dá ouvido. Poxa, é melhor dar uma freada aqui porque tá demais. Ou ela também entender, não, será que não é hora de acelerar? Será que não é hora de fazer o negócio ir para frente mais rápido? E ter essa questão aí para que a gente possa realmente dar sentido e fazer o negócio acontecer. A conversa aqui no nosso canal vai ser sempre assim, conversado, vai ter nossas experiências, a gente vai trazer o que a gente acredita que funciona baseado na nossa vivência, mas aqui também queremos que tenha um espaço para você dialogar com a gente, tá bom? Antes de falar de um próximo ponto, que eu acho que é muito fundamental, que é ter os sinais de emergência muito claros de como que a gente vai lidar com isso para que a gente não vire uma grande explosão, eu queria lembrar você que está querendo começar no digital, que a gente tem uma formação que se chama Fator Extração. Por que formação? Porque ele é um curso inicial para quem quer entrar no mundo do marketing digital usando conhecimento. É para você que quer aproveitar as suas leituras, mixar com os seus conhecimentos prévios e criar produtos digitais. Lá dentro eu te ensino a ler com eficiência para você saber como, né, a gente trabalha com conhecimento. E também você vai aprender como vender no digital, tem uma super mentoria no Pertote lá dentro, como você vai criar, tem várias aulas para te ensinar a montar o seu produto, que vai ser uma palestra, que vai ser um livro, que vai ser um curso, que vai ser uma consultoria, uma mentoria, o que mais estiver de acordo com a sua personalidade, o seu perfil. Ele é a maneira mais eficiente, mais acessível de entrar no mercado digital com a gente. Fator Extração, o link está aqui embaixo, na caixa de descrição, dá uma olhada, eu acho que pode te ajudar muito no seu negócio e juntos para esse negócio funcionar, tá bom? Tivemos centenas de alunos, muitos feedbacks maravilhosos de pessoas empreendendo. Lembrando que estamos nesse mercado só no digital há 9 anos, trabalhando no mundo digital antes de vender, já desde 2008. Trabalho com vendas desde 1998 e eu estou entregando a minha idade. Ou seja, a gente tem uma vasta experiência e a gente consegue te ajudar para você sair aí do zero ou para você acelerar o teu negócio. E se você não está interessado
interessado no fator extração, porque você de repente já está num nível mais avançado, você quer entrar de cabeça no digital, a gente tem a mentoria. Esse é um produto especial, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp da nossa equipe comercial. Você pode falar com eles, pode marcar uma reunião para poder ver um diagnóstico melhor do que você precisa para poder ter o nosso acompanhamento de perto, tá bom? Códigos de emergência. Que seria? A gente precisa ter alguns códigos para em algum momento, por exemplo, abacaxi. Dos dois sabem que tem que parar e que tem que rever alguma coisa. Tem que ter algum código, um olhar, uma palavra, alguma coisa para a gente dizer assim, ó, calma. A gente está se excedendo, eu estou muito nervoso, ou você está levando para o pessoal, aqui nós somos sócios, não somos marido e mulher. Tem que ter alguns códigos para a gente conseguir separar as coisas, porque na hora da briga, na hora do nervoso, na hora do estresse, não é que eu quero magoá-la, é que eu estou tão preocupado que eu saio, perco a razão. E aí eu falo alguma coisa que vai magoar para o resto da vida. Então eu tenho que ter esses códigos para a gente ter um limite, para a gente ter uma pausa, para a gente dizer assim, ok, deixa eu sair, respirar. Uma vez você me contou uma história, e eu já fiz isso várias vezes. Você me contou uma história, não sei se você lembra, que um marido, ele saiu do trabalho, ele parava o carro no Walmart, né? Quando ele vinha muito estressado de casa, ele parava no Walmart e ele dava uma volta no mercado para aliviar o estresse, para depois chegar em casa e não carregar toda a carga para casa. Só que quem é sócio e trabalha junto faz como? Exatamente. Mas eu já fiz algumas vezes de sair, e a gente mora aqui no meio do mato, né? E eu tenho aqui uns locais que dá para parar o carro e é só natureza, assim. Para e fica lá ouvindo uma música que acalma, uma música que muda o humor, que muda o sentimento, e começa liga para alguém. Eu já liguei para minha mãe, já liguei para amigos longe que fazia tempo que não conversava, para trocar o assunto e mudar a expressão, mudar a preocupação, e aí chega em casa mais tranquilo, com um humor diferente e não descarrega tudo nela. Ela nem precisa ficar sabendo, ele nem precisa ficar sabendo, porque daí você chega leve, chega diferente, senão você chega querendo, ainda mais eu, que às vezes fico 2 horas dirigindo, 1 hora dirigindo, tramando um monte de coisa para e aí você chega com tudo aquilo totalmente mais expansivo, muito maior do que é, e causa um grande problema no seu casamento. Então tem que ter esses códigos, essas formas de você se livrar desses problemas, desse humor, dessa mentalidade ruim que você está, né? O código para mim é sono, sempre. Sono é um grande fator para mim, porque foi uma dificuldade grande que eu tive quando eu entrei em depressão. E eu sei que quando o nosso sono começa a ficar ruim, a gente começa a ficar ríspido um com o outro, a gente começa a fazer o problema ficar maior do que ele é. Então, se eu vejo que, assim, que as coisas estão ficando muito tensas, eu penso, ok, não vou tomar nenhuma decisão até eu dormir bem. Vou dormir bem, você também, durma bem. Chazinho, a partir de 3 da tarde, taca ali capim-limão, para dormir bem, pra gente ter condição de ter uma cognição mais saudável para tomar decisões importantes. E não surtar um com o outro. Não discutir, por exemplo, de barriga vazia, que é uma questão científica de que a gente fica mais nervoso. Então vamos comer, vamos almoçar, depois a gente conversa, vamos tomar uma sobremesa juntos, comer uma sobremesa juntos, que daí fica mais fácil de conversar, não fica o nervo à flor da pele. É isso. Gente, esse foi só um começo, assim, dessa nossa conversa sobre os negócios e a família, como é que a gente faz para organizar isso e poder trabalhar junto, que é uma função cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Lembrando que nem sempre dá certo, mas sempre dá para ajustar, sempre dá para consertar, sempre dá para melhorar. O casamento, ele é um grande projeto da vida, ele é o grande sentido da vida. A empresa é apenas um projeto que pode ser passageiro, o amor não. Então o foco é no casamento, no amor que vai ser para sempre. O resto é um projeto que a gente ajusta, melhora e talvez vai mudando ao longo da vida. Então, assim, perder o casamento por causa do trabalho não é negócio, não é bom investimento, não dá ROI. Tá bom? Bom, se você gostou e se você tá gostando desse tipo de vídeo, deixa seu comentário. E você sabe que tem que fazer todas aquelas coisas pra engajar, pro YouTube entregar, pra que essa novidade dure por muito tempo aqui ajudando vocês. A gente quer essa conversa mais íntima com vocês a partir de agora aqui no canal dos Bertotes. Então, se você gostou, deixa joinha, ative o sininho, dá um oi, conversa com a gente, faz todo o Paranauê. Não custa nada pra você, mas ajuda demais a gente. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!